Olá, meu nome é Luísa de Oliveira Poça, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Bioquímica Aplicada, orientada pelo professor Tiago Mendes, e vou apresentar o trabalho do nosso grupo, intitulado O Desenvolvimento de uma Proteína Quimera para uso como antígeno vacinal com ação contra a erliquiose canina. Já é bem descrito na literatura que os carrapatos eles são importantes vetores de doenças infecciosas, e essa importância se dá pelo fato dos carrapatos carregarem alguns patógenos, servindo como reservatórios. Por isso, os carrapatos eles podem causar algumas morbidades e mortalidades em humanos e em animais domésticos. Em cães, que é o nosso foco, existe uma doença popularmente conhecida como doença do carrapato, que é uma doença infecciosa grave que acomete os cães e pode levar à morte. Alguns estudos já têm observado um aumento crescente dessas doenças transmitidas por carrapato, principalmente em cães. Isso se dá por algumas limitações relacionadas à prevenção e controle desses vetores. A Ehrlichia canis é uma bactéria gram-negativa intracelular obrigatória que é transmitida ao cachorro, né, pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus e é responsável por causar a erliquiose monocítica canina. A bactéria, então, essa Ehrlichia, ela vai atacar o sistema de defesa do cachorro, que são os glóbulos brancos, e vai induzir o corpo do animal a destruir também suas plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. E com isso vai impedir também a produção de novas hemácias. A erliquiose, depois que ela é diagnosticada, ela pode ser controlada por tratamento medicamentoso, só que os animais eles já podem estar num estado mais avançado da doença. O tutor, né, o dono do animal, ele normalmente só percebe quando vê os primeiros sintomas nos animais, que vão ser cansaço, presença de convulsões, palidez de mucosa, falta de apetite no animal. Só que pelo animal já estar em um estado mais avançado da doença e pelo diagnóstico ser feito tardiamente, o animal acaba não resistindo e morre. Por esse motivo, então, as estratégias vacinais para controlar a infecção e prevenir desfechos negativos são cada vez mais promissoras. E por se tratar de uma patologia canina recorrente e muito comum e não haver vacina ainda comercial, foi planejado então o desenvolvimento de uma proteína quimera como candidata vacinal para o controle e tratamento dessa doença. Inicialmente, então, foi feito a predição e mapeamento de epítopos de célula TCD4 e CD8. Esse mapeamento ele nos permitiu, então, identificar algumas regiões e que são presentes em alta frequência dentro de uma população específica. Depois da construção da quimera, todo o processo de expressão de proteína foi feito, sendo que essa proteína foi expressa na bactéria E. coli BL21 e posteriormente foi purificada por cromatografia de afinidade. Depois dessa anação, e aí nós selecionamos quais frações seriam utilizadas para a construção da formulação vacinal. E para o teste da formulação, nós selecionamos então 4 adjuvantes e fizemos o delineamento experimental com grupos controle e combinado ou não com adjuvantes e a proteína. E o projeto, então, ele foi iniciado após aprovação no Comitê de Ética de Uso de Animais da UFV. Então, nós realizamos o experimento com camundongos baobab machos com 10 semanas de idade, após um período de 4 semanas no biotério para aclimatação, e eles permaneceram, então, durante todo o período do experimento em condições controladas de temperatura e iluminação, recebendo ração e água ad libitum. Para o experimento, então, foi decidido aplicar doses de vacina como esquema de dose e reforço de forma subcutânea nos animais. E para o desafio com patógeno, esse foi cultivado em célula de macrófago, né, Ehrlichia, nós cultivamos em célula de macrófago canino, até obter uma concentração final de 1/10 a 4 patógenos por animal, e foi inoculada de forma intraperitoneal. Falando um pouco do delineamento experimental, nós testamos então 4 adjuvantes, combinados ou não com a proteína quimera, e os animais eles foram divididos em 9 grupos experimentais. Nós tínhamos então um grupo controle não imunizado, que recebia somente salina, e para cada adjuvante testado, que foram 4, nós tínhamos um grupo controle, só de adjuvante, ou seja, o animal só recebia o adjuvante com salina, e um grupo combinado de adjuvante com a proteína quimera.
Como eu falei, as imunizações, elas seguiram um esquema de dose e reforço. Essas doses, elas foram aplicadas em intervalos de 15 dias, e antes de cada imunização, nós coletamos uma amostra de sangue da cauda do animal para fazer um teste de ELISA e verificar a eficiência da imunização e a necessidade, né, ou não de uma quarta dose antes do desafio. Então, antes do desafio e após as 3 imunizações, nós fizemos o teste de ELISA com todos os sangues coletados nos 4 tempos, todos os grupos que continham a formulação de adjuvante combinada com proteína, indicando que as 3 doses, então, foram suficientes para realizar a imunoconversão pela nossa proteína quimera. Então, após a terceira dose e confirmada a imunoconversão pelo teste de ELISA, nós tivemos o desafio, e aqui nós inoculamos em cada animal uma carga de 1 × 10⁴ de patógeno, e posteriormente, né, após 15 dias, nós realizamos a eutanásia dos animais. Na eutanásia, nós coletamos 2 materiais biológicos, que foram o sangue, por punção cardíaca, e o baço, de cada animal individualmente, e nós analisamos também separadamente. O sangue nós utilizamos para extração de DNA e posteriormente para fazer PCR em tempo real e avaliar a carga parasitária. E com o baço nós avaliamos a linfoproliferação das células e do sobrenadante, após esse baço ele ser macerado e as células lisadas. Com isso, então, nós realizamos a análise por citometria de fluxo, realizada com marcação celular com anticorpo monoclonal, e o ELISA de citocinas foi feito com o sobrenadante das células. Aqui, então, nós avaliamos a carga parasitária por PCR em tempo real, para ver o quanto de patógeno havia no sangue dos animais pós-eutanásia, e comparamos todos os grupos com o grupo controle. Aqui nós podemos observar que houve controle significativo de patógeno para aqueles grupos que continham o adjuvante combinado com a proteína. A gente vê uma redução significativa, principalmente comparada ao grupo controle. A gente vê, então, que todos os grupos de adjuvante combinado com a proteína, a gente teve uma redução da quantidade de patógeno do sangue. Nós também fizemos o cálculo de percentual de proteção do antígeno vacinal e verificamos que 3 dos grupos de adjuvantes combinados com a proteína apresentaram proteção acima de 98%, destacando, então, o grupo hidróxido de alumínio e saponina, combinado com a proteína, com proteção de 99,9%, né? Redução dessa carga de patógeno. Nós também fizemos a análise de célula do baço dos animais após estimulação com a proteína e observamos também que todos os tratamentos induziram aumento de linfócitos TCD4 e TCD8 quando a gente compara com o grupo controle, que não foi imunizado. Aqui, então, a gente tem a célula do baço dos animais imunizados e quando a gente coloca essa célula em contato novamente com a proteína, a gente vê uma resposta mais rápida da célula, sendo como uma forma de memória. Diferente do que a gente observa no grupo controle, por exemplo, que não teve nenhum contato com a vacina anteriormente, então ele não vai proliferar e a gente observa uma porcentagem muito pequena de célula. Como conclusão, então, nós podemos ver que esses resultados eles demonstram uma eficácia de imunização contra Ehrlichia canis em modelo murino e proporciona, então, o desenvolvimento da validação do potencial vacinal do antígeno recombinante em cães como uma próxima fase de experimento. Aqui estão, então, os meus agradecimentos ao UFV, ao Departamento de Bioquímica, ao Programa de Pós-Graduação, ao Laboratório de Biotecnologia Molecular, e gostaria também de agradecer a empresa parceira do nosso projeto, a Biovet, ao CNPq e à Fiocruz. Obrigada.